Estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Boa noite, amada Igreja Batista de Abolição. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para juntos celebrarmos ao nosso Deus. E nós estamos aqui no nome do Celebrando a Recuperação, esse trabalho maravilhoso que nós temos na nossa igreja e que trabalha com nossas vidas. Meu nome é Deolinda, eu sou uma filha amada do Senhor, que tem lutado principalmente contra a ansiedade. E eu gostaria, para iniciar este culto, que nós falássemos com o nosso Deus. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, que nos guarda, que nos protege, que nos livra, Pai, a cada segundo. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, que não têm fim, Senhor, e se renovam, ó Pai, a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor conosco, Pai. Agora, Pai amado, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da tua igreja, Senhor, de cada membro da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada um. Que o Senhor possa estar indo ao encontro das suas necessidades, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando paz, Senhor, aos teus servos nesses tempos, Pai, tão difíceis que nós temos vivido, Pai. Mas que a tua mão poderosa possa estar com cada um, Senhor. Deus amado, nós te suplicamos pela vida do pastor, ó Pai, pela vida do pastor Flávio, que o Senhor esteja dando sabedoria a ele, Senhor, para conduzir o rebanho que o Senhor confiou a ele, Senhor. Ó Deus, e que o teu servo, Senhor, possa se sentir fortalecido por ti, Senhor, a cada dia. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor. Abençoa este culto. Recebe, Senhor, o culto que estaremos prestando a ti, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, com o coração alegre, Senhor. Com o coração, Senhor, transbordante, Senhor, da tua paz, ó Pai. Que tenhamos reconhecido, Senhor, que a verdadeira transformação, ela vem através de ti, Pai. Fica conosco, Pai, dá-nos a tua paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E para iniciarmos o nosso culto, eu gostaria de ler com você o texto bíblico que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia, sou uma filha amada do Senhor e sigo em processo de recuperação contra a procrastinação. Faço parte do CR da Igreja Batista de Abolição e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o tema transformação. Eu vou apresentar para vocês algo que já está aqui na minha tela. Bem, como disse, o tema de hoje que vamos tratar é transformação. E por que falar desse tema, né? É um tema que eu acho que a gente precisa falar e conversar a respeito o tempo todo, porque na vida nós estamos num constante processo de transformação, né? Pelo menos deveria ser. Porque transformar é o quê? O mesmo que alterar, mudar, modificar, né? Trocar. E isso a gente vai vendo ao longo do tempo, né? A gente nasce, cresce, tem a idade adulta, tem a terceira idade ou a idade feliz. E ao longo desse tempo, né, ao longo da vida, a gente passa por vários processos de transformação, do engatinhar, do sentar para o engatinhar, do engatinhar para o caminhar, do caminhar para depois um processo de estudo, de trabalho, né? Então, assim, é sempre um processo de aprendizagem e sempre um processo de mudança. É isso que a gente consegue ver e perceber ao longo de toda a nossa vida. E é muito importante que a gente tenha isso na nossa mente e que a gente aceite isso de uma forma interessante também, que a gente veja a importância disso, ok? Bem, e ainda pensando em transformação, a gente vê isso também o tempo todo acontecendo na natureza, né? Na metamorfose, né? Com a borboleta, por exemplo, a gente vê uma largata, né? Uma largata se transformar num casulo e logo, logo dali sai uma linda borboleta. A gente vê também as mudanças, né, da água, né, de um estado líquido para o estado gasoso, do estado gasoso para o estado sólido. Isso vai acontecendo, gente, na vida, né, na natureza e o tempo todo. E que bom que a gente possa falar de transformação e fazer isso para a gente, né? Agora, uma coisa é certa, né? É normal sentir medo ou dar aquele friozinho na barriga antes de você pensar em algo para mudar, sabe? Antes de tomar algum tipo de decisão. Afinal, toda mudança vai causar uma estranheza, vai nos tirar da nossa zona de conforto. Isso é bom? Vocês acham interessante? Já pararam para pensar como é interessante sair da zona de conforto às vezes? Olhar para algo que de fato a gente precisa transformar em nós? Agora é fato, né? É difícil deixar o passado para trás, fala a verdade. E aí eu digo passado de ontem, sabe? O passado, assim, de uma coisa muito atual, ou o passado mesmo, coisas que a gente vem trazendo para a nossa vida, mas lá da infância, né? Às vezes é difícil. É difícil ter que trocar o foco e prestar atenção no hoje, no agora, quebrar um paradigma, quebrar uma sequência, né? E pensar que o futuro pode ser diferente. Mas toda mudança, gente, é uma oportunidade de se reorganizar de uma outra forma, de inovar, de recriar-se, né? A quarentena mostrou muito isso pra gente, né? Temos visto muitos exemplos de muitas pessoas que se recriaram, que se reinventaram nesse processo, que ficaram desempregadas e aí pensaram em outras possibilidades, né? E o quanto isso foi e está sendo bom para a vida de tantas pessoas. Então, a transformação, ela tem esse ação e não é à toa, é porque a gente realmente precisa ter essa ação, né? A gente precisa ter essa mudança, ter esse desejo, tá? E aí, o que eu quero dizer para vocês é, não tem crescimento sem mudança.
é importante evoluir, é importante a gente persistir que algo novo pode acontecer. Digamos assim, vou dar um exemplo também, pensando na vida, né? Digamos que durante toda a vida, uma família vem passando por situações complexas de violência, por exemplo, de alcoolismo, né? Ah, porque o meu avô bebia e tinha uma situação de violência com meu pai. E aí meu pai começa nesse processo de que ele também entra no alcoolismo por uma questão de fuga, por uma questão de culpa, e automaticamente entra também num processo de violência na família. E aí eu preciso entrar nessa situação de alcoolismo e de violência também, fazendo com que esse ciclo seja de fato hereditário? Não, né? Eu posso pensar no hoje e que hoje eu posso ter a oportunidade dessa mudança. Eu não preciso permanecer nesse ciclo que vem acontecendo ao longo dos anos, ao longo da vida, né? Então, é o tempo de mudar, é o tempo de transformar-se. E aí, gente, vamos pensar então na transformação da vida, certo? Como é que a gente faz para transformar a vida, né? Há uma forte tendência a haver uma transformação em nós a partir do momento em que temos um encontro real com Deus. Não é verdade? Você já passou por isso? Bom, eu já passei e tenho passado, né? Essa transformação que eu quero dizer para vocês que é diária, é um encontro comigo diariamente. Mas a gente toma uma decisão muito importante, muito consciente de comprometermos-nos com o nosso Deus a partir do momento que a gente tem esse encontro com Ele, né? Há uma nova atitude, há um novo desejo, nem aquela esperança de mudança. E aí, geralmente, algumas mudanças passam a acontecer. A partir do momento que a gente começa a estudar mais a palavra, a partir do momento que a gente começa a orar, ter um encontro, ter um pouco mais de intimidade com Deus, a gente percebe uma real mudança, né? Agora, é claro, essa mudança também não é do dia para a noite, né? Não é de hoje para amanhã, é algo que vai acontecendo com o passar do tempo. E é necessário, gente, ter paciência. Mas à medida que você continua a sua vida cristã, você percebe que ainda é tentado a fofocar, é tentado ao egoísmo, a desejos impuros. Você percebe que ainda existem explosões de raiva e outros diversos comportamentos disfuncionais. Você tem medo, você tem insegurança, você tem um ciúme doentio, você tem a violência presente na sua vida. Então, assim, observe o que Paulo falou, né, em Romanos 7, de 18 a 21. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, ele faz ele traz expressões, né, de bem e de mal, de que eu quero fazer o bem, mas o mal está ali presente, de que eu quero fazer o bem, mas o pecado está ali comigo. E isso, gente, eu não sei para vocês, mas é uma luta diária para mim e para a maioria das pessoas, porque diariamente a nossa carne é tentada a fazer o mal. O inimigo, ele circula o tempo todo, buscando, fazendo com que nós, de alguma forma, saiamos do nosso caminho, do nosso trilho, do nosso processo, né?
e fazendo com que nós, de alguma forma, coloquemos para fora essa criatura carnal que existe em nós, né? E aí é quando a gente quer fazer o bem, a gente deseja, mas a gente acaba, de alguma forma, fazendo mal. Isso está acontecendo porque, por mais sincero que seja o meu desejo de fazer o bem, a única maneira da gente se livrar desse corpo de pecado e as concupiscências e os desejos que nos atentam, né, que tentam por dentro, é vencer essa tentação diariamente, né? É aquela expressão de matar um leão por dia, né? Eu super concordo assim com essa expressão, porque a cada dia é uma batalha, a cada dia é uma luta, a cada dia é algo para nos tirar do eixo, né? Para nos tirar do equilíbrio. Quando você olha e pensa, ai, que ótimo, tá tudo bem hoje, tudo vai dar certo, algo acontece e você acaba caindo, né? Então, Tiago diz também, né? Tiago 1, de 14 a 15, ele fala justamente disso, né? Que cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. O resultado do pecado é a morte, né? E aí não quer dizer que a gente vai pecar e vai morrer automaticamente, não, mas a gente vai pecar e vai ficar aquela culpa, aquela dor e aquele peso. E aí você vai pensar, puxa vida, mas eu tive um encontro real com Deus, eu fiz um compromisso e eu quero mudar, eu quero transformar, me transformar, mas aí eu torno a dizer, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, é um processo. Talvez a gente vai levar a vida inteira nisso, sabe? Nesse processo de crescimento, nesse processo de melhoria, né? E quem sabe, talvez a gente nem vai conseguir chegar, porque cada um de nós é tentado pela sua própria concupiscência. Então é importante ter em mente aquilo que você sabe que é a sua fraqueza e tentar se afastar dela. Você já parou para pensar qual é a sua fraqueza? O que te leva a pecar? O que é que te engoda, que te enlaça ali na sua própria concupiscência? O que é que te atrai, que te puxa para esse processo? É importante que a gente pense nisso, né? Porque a gente vai ser tentado principalmente naquela área em que o inimigo sabe da nossa dificuldade, né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque se eu sei o que é difícil para mim, se eu sei a minha fragilidade, é mais fácil de lidar com isso. E o que eu digo para vocês é, essa transformação na vida cristã, ela exige tempo, perseverança e fidelidade. Como eu disse, talvez vai levar uma vida inteira, porque é um processo. Mas cada vez que a gente vence as nossas concupiscências, nós estamos sendo transformados internamente, sabe? É um ganho a cada dia, é uma batalhazinha que a gente ganha a cada dia. E a Bíblia diz que a gente pode ser transformado pela renovação da nossa mente. Então a gente precisa entender que é uma renovação que precisa ser de dentro para fora, né? De dentro de nós para fora. E aí eu preciso começar a pensar no que eu tenho que mudar. Vocês concordam? Romanos 12, 2 fala o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu entendo, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu entendo o que eu preciso fazer. Não é mais a minha vontade, não pode ser a minha vontade. Eu preciso fazer a vontade dele, eu preciso fazer o que o coração dele manda e não o que o meu manda, né? Então,
A gente não pode se conformar com esse mundo e com quem nós somos, e é isso mesmo, e ter aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim, né? Não pode, não pode. Pau que nasce torto, mas morre torto, não pode ser assim. Esses ditados que as pessoas sempre falaram, cara, é para que a gente não mude, né? Mas sim, está escrito lá em Romanos que nós podemos sim mudar. Aliás, que nós precisamos mudar, precisamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E o nosso entendimento está em quem, gente? Está em Cristo Jesus, está na palavra dele, está nos nossos encontros ali de oração com ele, está na nossa intimidade com Deus. E a gente precisa olhar para ele, olhar para a cruz e ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, para que nós entendamos realmente a necessidade da transformação, certo? E aí, quando a gente começa, como eu disse anteriormente, né, há uma real necessidade dessa transformação, mas que precisa começar lá dentro de nós. E eu achei essa figurinha, achei bem interessante, que diz: necessidade premente da criatura humana na Terra é a transformação interior. O mesmo que acontece, né? Como eu já tinha mostrado anteriormente, a metamorfose, né? Essa mudança, essa transformação que acontece na vida da borboleta, na vida curta da borboleta, né? Que ela fica aí uma largatinha, depois ela se fecha num casulo, num tempo, para que depois ela saia outra, né? Ela sai de fato linda, diferenciada, com outras cores, com outras intenções, com outras atitudes. Antes ela rastejava como uma largatinha e agora ela vai voar. Olha que interessante. Então essa transformação interior, ela não é fácil, né? Eu fico pensando, olha o tamanho da lagarta e olha o tamanho do casulo, né? Imagina, aquilo ali deve apertar, deve doer um pouco, né? E assim é conosco. Transformar os nossos sentimentos e comportamentos não é nada fácil. Com certeza não. Porque nossos sentimentos e comportamentos são criados e cultivados ao longo de uma vida inteira, né? Mas quando geram pontos negativos na nossa vida, há uma real necessidade de mudança. E a gente precisa se colocar à disposição de Deus para nos ajudar nessa mudança. Porque também já deixo aqui para vocês a orientação que sozinhos definitivamente nada faremos, nada conseguiremos. É preciso primeiro pedir direção a Deus para que nós consigamos almejar e pensar nessa transformação. Por um tempo, esses sentimentos, esses comportamentos, eles parecem não incomodar tanto, né? Tá tudo bem, eu sou assim, então você se adeque ao meu jeito e pronto, né? Mas chega um momento, gente, que é preciso passar por uma grande transformação interior. Ou então o sofrimento passará a ditar as regras da situação, né? E com ele vai trazendo uma série de outros problemas. Por exemplo, quando eu acho que os meus sentimentos, os meus comportamentos não são incômodos, pode talvez não ser tão incômodo para mim, mas será que não é incômodo também para quem está ao meu redor? Será que a minha procrastinação, isso de deixar tudo para a última hora, para depois, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço, será que isso não começa a me atrapalhar na vida de modo geral? Será que isso não começa a me atrapalhar no trabalho, nas minhas atividades na igreja, na minha vida pessoal, no meu casamento, nos meus estudos? Então, é um momento de fato, olhar para essa transformação interior, porque pode não parecer uma coisa assim, olha, uma coisa absurda, né? Mas será que em algum momento isso aí não começa a trazer um certo sofrimento, sabe assim, trazer uma certa ansiedade, trazer uma insegurança, trazer uma correria, uma agitação para a vida? Será que aquele perdão o qual eu preciso pedir
ao meu pai, à minha mãe, alguém da minha família, algum amigo, amiga, por qualquer situação, será que esse perdão não começa a criar uma bola de neve dentro de mim? Ou dentro da pessoa que de repente eu precise perdoar ou a quem eu preciso pedir perdão? Vocês entendem que o meu comportamento e o meu sentimento, que de alguma forma vai trazer um problema para a minha vida, pode também trazer um problema para quem está ao meu redor. E isso pode acontecer na sua vida também, né? Eu trago aqui alguns exemplos pessoais, algumas idealizações de problemas, mas isso pode acontecer na sua vida de alguma forma. Então, o meu convite nessa noite, nesse dia, enfim, é que a gente possa trazer à nossa mente essas questões que de alguma forma venham incomodar não só a nós, mas também a quem está à nossa volta. Fique atento. Por que eu devo me transformar? Porque eu preciso viver uma vida de propósitos, uma vida de pertencimento de mim mesma. Nós não chegaremos à perfeição, gente, e isso é muito claro para mim, espero que seja claro para você também. Nós não vamos chegar à perfeição, mas é possível conviver com as minhas limitações sem ter muito sofrimento, sabe? Para isso eu preciso transformar pelo menos um pouquinho, né? Porque talvez eu não vá mudar completamente, mas eu preciso entender a minha limitação e tentar mudar sim um pouco. Porque se eu consigo controlar os meus impulsos, entender os gatilhos da minha mente, com certeza tudo ficará mais fácil. Para isso, eu preciso conhecer os meus limites. Eu preciso entender o que é, o que eu preciso mudar. O que eu estou fazendo, que está fazendo mal a mim e está fazendo mal a quem está ao meu redor, né? É preciso olhar para isso. Em Filipenses 4:8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, ao invés de eu ficar pensando, né, em algo ruim, nos meus comportamentos disfuncionais, digamos assim, ao invés de eu ficar pensando na minha insegurança, no meu medo, ao invés de eu ficar ansiosa, preocupada, desesperada em como vai ser o dia de amanhã, ao invés de eu ficar agarrada, né, à minha compulsão, ao meu desejo exacerbado, ao invés de eu ficar agarrada ali no meu pecado diário, assim, sabe, acorrentada a ele, o que eu preciso? Eu preciso começar a transformar o quê? O meu pensamento. Eu preciso primeiro pensar em tudo isso, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, tudo que há alguma virtude, que há algum louvor, é nisso que a gente precisa pensar. Porque a partir daí, o nosso coração ele está cheio, né? A boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, não é isso? Que diz também na palavra. Então eu preciso encher a minha mente, o meu coração, até para que eu possa falar com as pessoas ao meu redor. Eu preciso estar cheia de amor, eu preciso estar cheia de tudo que é bom, de tudo que vem de Deus. E os nossos pecados, as nossas limitações, os nossos comportamentos disfuncionais não podem ser benéficos para nós. Então, por isso, a importância de olharmos para dentro de nós e querer o desejo de mudança, o desejo da transformação. E aí, eu trago para vocês o como fazer, né? Eu acho que isso é muito importante. Deixo bem claro aqui, tá, gente? Não sou psicóloga, né? Não sou terapeuta, sou fisioterapeuta, deixo isso bem claro. Mas como essas temáticas têm feito muito parte da minha vida, como tenho buscado bastante informações a respeito dessas
dessa transformação, por exemplo, como tem sido algo real para mim, assim, uma busca diária pela transformação, eu trago para vocês também um pouco disso, né? E aí, também não estou dizendo que é uma receita de bolo, tá? Você precisa fazer exatamente como a Ana falou para fazer? Claro que não. É só uma dica, é só uma opção. Mas é claro que, de repente, o que funcionou para mim não vai funcionar para você e vice-versa, ok? Mas o primeiro ponto, né, para a gente pensar nisso, acho que eu até já falei lá atrás, eu coloquei aqui que o primeiro passo é identificar as nossas imperfeições. Mas eu torno a dizer, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. É muito importante pedir direção a Deus, pedir para que Ele te mostre. Deus me mostra onde eu preciso mudar, o que eu preciso transformar em mim. E aí Ele vai te mostrar as suas imperfeições. Eu preciso olhar com coragem para as nossas limitações, fazer um exame mesmo, sabe, de consciência e ver o que é que tem ali que eu preciso mudar. Isso também é chamado, gente, de autoconhecimento. É o início de tudo, é o início da busca, né? E como é que eu faço para ter autoconhecimento? Bom, a gente pode fazer uma terapia, né? A gente pode começar a olhar com mais carinho e cuidado para dentro de nós. E aí, quando eu falo terapia, é buscar mesmo, né? Por psicólogo, por psicanálise. Você pode também sentar e fazer uma listinha, sabe, assim, daquilo que te incomoda em você. Você pode fazer uma listinha daquilo que você acha que é muito bom em você, mas fazer uma listinha também daquilo que você acha que precisa ser ajustado. Acho que começa por aí, porque você é responsável pela sua transformação. Torno a dizer, talvez você não consiga sozinho, mas você é o grande responsável pela sua transformação. Você tem que querer, você tem que desejar isso. Uma outra possibilidade que a gente vê é você perguntar a quem está ao seu redor, sabe? Perguntar mesmo e saber, então, pai, mãe, meu esposo, meu filho, meu marido, enfim, perguntar. Então, tem algo em mim que te incomoda? Olha que forma fácil também de você melhorar a convivência, de você melhorar aquilo que pode estar de alguma forma abalado. Tem algo em mim que você acha que, de repente, eu poderia mudar um pouquinho, né? E aí, às vezes, por mais que a pessoa te ame muito, e se ela te ama muito, ela vai falar para você, então, fulano, cara, você faz isso e isso muito errado. Você já percebeu que você julga as pessoas? Você já percebeu que você tem preconceito? Você já percebeu que você é violento no falar? Você já percebeu que você se atrasa todas as vezes? Você já percebeu, sabe, que você não demonstra amor, você não demonstra carinho, você não demonstra cuidado? Você já percebeu que você, enfim, às vezes briga por nada, você se enraivece, você fica irritado por nada, você se preocupa muito com amanhã? Gente, então, é importante a gente olhar e, de repente, ter também essa noção de alguém, sabe, de fora, assim, um amigo, uma amiga, alguém que te conheça mais profundamente. Eu posso dizer para vocês, e eu talvez já tenha dito isso algumas vezes, eu comecei esse processo de autoconhecimento no Ministério Celebrando a Recuperação, tá? Foi ali que eu comecei a olhar para dentro de mim e vislumbrar coisas que precisavam sim ser mexidas, precisavam sim ser mudadas e que ainda precisam, tá, gente? É como eu disse, é um processo. Então, a coisa está acontecendo, tá? Bom, o segundo passo é amor próprio, né? É o pertencimento, é você ser capaz de se aceitar e não dar importância ao que os outros pensam sobre você. É quando a gente entende o nosso valor pessoal, é quando a gente entende que merece amar e ser amado sem culpa, sem pensar o tempo todo nas minhas falhas, nas minhas limitações, sabe? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida e você da sua. Então ninguém pode lhe dizer quem você é ou até onde você vai chegar.
a não ser que você permita. E você não pode permitir, né? Deus sabe das nossas dificuldades e das nossas limitações. Entretanto, Ele nos ama de uma forma tão absurda, de uma forma tão incondicional, que Ele deu o Filho dele. Ele entregou seu Filho à morte, ao maior sofrimento por mim e por você. Então, como eu não vou me amar se Jesus me amou primeiro, se Deus me amou primeiro? Então, o mínimo que eu posso fazer é me amar, porque Ele me amou primeiro. E amar ao próximo, amar ao quem está ao meu redor, amar a Ele sobre todas as coisas, porque Ele me amou primeiro. Tá certo? Então, assim, essa questão do amor próprio, do seu pertencimento, isso é muito importante, porque quando a gente também se ama, a gente fica um pouco mais tranquila, sabe? Com as nossas falhas, com os nossos defeitos, a gente aceita um pouco mais, com um pouco mais de tranquilidade, né? Sem nos julgar muito, sem culpabilizar muito, né? Então a gente se ama, entende que tem que mudar certas coisas e ok, e se vê responsável por aquilo. É isso, né? Tem um terceiro ponto também, que é bem importante, que é você se colocar de frente com a sua sombra. Você já ouviu falar nessa expressão, a sua sombra? O que é, né? A sua sombra é a parte do inconsciente que normalmente a gente não quer ter contato. É aquilo, gente, é a parte mais sombria, né? E geralmente nos apavora. É na sombra, é na nossa sombra que estão os nossos hábitos, aqueles que precisam ser transformados. E nesse momento inicial você não vai se livrar dela, mas você precisa pelo menos fazer as pazes com ela. As nossas sombras, elas andam de mãos dadas com as nossas limitações, sabe? Só que as nossas sombras, poderia dizer para você que é o cerne do negócio, né? É a raiz do problema. Digamos assim, por que será que eu sou tão insegura? Vamos dar aqui um exemplo. Por que tem essa insegurança, esse medo, o medo do falar, o medo do agir, o medo do mudar? Por quê? Por que a insegurança? Será que ao longo da minha infância eu não tive alguém, pai, mãe, alguém que me criou, que fazia tudo na minha frente? Digamos assim, fazia tudo por mim e não me deixava fazer nada, não me deixava tomar certas atitudes, não me deixava nem escolher a minha roupa, né? Essas coisas nos causam, né? Parece que não, mas ao longo do tempo, esses pequenos detalhes que a gente nem percebe, com o passar do tempo, isso lá atrás, lá na nossa infância, sabe aquele choro reprimido, aquele medo reprimido? Para de chorar. Você é um homem, você não pode chorar. Imagina, né? E aí você cresce e você passa toda a sua vida entendendo que você não pode chorar, que você é um homem, que você não pode chorar. E esse desejo reprimido de chorar, porque chorar é importante, chorar faz parte da nossa vida. Quando a gente está alegre, a gente chora, quando a gente está triste, a gente chora. E as nossas lágrimas de tristeza, de agonia, de angústia, elas são colhidas por Deus. Então, por que eu não posso chorar? Sabe? E aí isso pode ser uma sombra que ao longo do caminho isso vai me tornar talvez uma pessoa dura, uma pessoa, sabe, fechada, né? Uma pessoa que talvez tenha de fato essa dificuldade de chorar até ao longo da vida inteira, porque nunca chorou, porque nunca pôde chorar. Sabe como é? Então a sombra geralmente ela vem lá de trás. E aí, o quarto passo, que é a mudança de atitude, para você ter esse quarto passo, você precisa ter feito as pazes com a sua sombra. Então, você precisa visitar a sua sombra, perdoá-la, entendê-la, fazer as pazes mesmo. E daí por diante você vai poder fazer as suas escolhas, as escolhas mais conscientes e adequadas para você. É hora de fato de colocar no papel as mudanças que serão necessárias e aí sim fazer a transformação. O quarto passo
é a ação, é a mudança de atitude, é onde de fato você vai desenhar ali o novo você, o novo eu, né? O objetivo, o que que eu almejo ser, né? O que eu de fato preciso mudar. E às vezes, gente, é necessário de fato escrever, colocar no papel e colocar também como eu vou fazer para mudar, tá? Também é algo bem importante, como eu vou mudar. E aí, por último, né, um quinto passo para ficar fácil assim esse caminho, esse processo, para ficar fácil, não tem nada de fácil nisso. O quinto passo diz o seguinte: sempre que possível, é necessário reavaliar se tudo está funcionando corretamente. Lembra que a gente no quarto passo anotou lá no papel o que fazer, como fazer? Então, eu já disse para vocês que é uma luta diária, uma luta comigo mesma. E é importante que a gente possa rever os nossos conceitos de tempo em tempo, sabe? Sei, programa um tempo, programa de mês em mês, 2 em 2 meses, a cada 6 meses, a cada ano. Mas não deixa levar muito tempo não, tá? Programa para que de tempo em tempo você reveja as suas metas, os seus objetivos, as suas necessidades de mudança, porque é necessário rever os nossos conceitos de fato e identificar o que ainda pode ser melhorado, o que pode ser ajustado, tá? Porque é importante que a gente entenda que precisamos viver um dia de cada vez, subir um degrauzinho de cada vez. Então, gente, muito importante também nesse ponto, né, nesse quinto passo, nesse momento que você reavalia, você identificar o que tem dado certo também, né? É muito importante que a gente comemore o que tem dado certo, né? Que a gente veja, tem coisa que ainda vai precisar mudar, que ainda vai precisar rever, mas a gente precisa comemorar as vitórias também, porque eu tenho certeza que daquele passo 4, onde você anotou os processos que você precisa fazer ali para a sua transformação, tem coisas que você alcançou e tem coisas que não. Então, muito importante é comemorar aqueles passos que você conseguiu seguir, tá certo? Bom, e finalizamos por aqui, né, a nossa apresentação. Eu espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído para o seu processo de transformação, para o seu processo de recuperação e de mudança. Não sei como está. Como está? Fala para mim aí, se quiser colocar aí nos comentários, como é que anda o seu processo de transformação? Há algo que você precisa mudar? Há algo que você acha que Deus ainda pode mexer um pouquinho ali para transformar? Ou não? Tá tudo certo, tá tudo em cima, não tem nada para mexer. Será? Eu gostaria muito de orar com você nessa noite e pedir para que Deus nos mostre, né? Mostre a mim, para você que está assistindo, o que Ele quer mexer em nós, o que é preciso ainda mudar, né? Será que a gente está vivendo assim uma vida plena, né? O tanto que a gente poderia trabalhar, fazer as nossas atividades, o quanto a gente pode crescer ainda, só Deus que vai nos mostrar, né? Então, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, ora comigo, para que Deus possa nos mostrar o que Ele ainda quer fazer de mudança e de transformação na nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, gratidão, Pai, por esse dia, por essa noite. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui reunidos, meus irmãos da Igreja Batista de Abolição e demais irmãos que possam estar assistindo esse vídeo nesse momento. Eu te peço, Pai, que toque, Senhor, no meu coração, no coração dessa pessoa que está assistindo agora, que ela possa, Paizinho, olhar para dentro de si e identificar, Pai, de verdade aquilo que o Senhor quer ainda que seja feita como uma mudança, como uma transformação. Mostre, Senhor, dentro do seu coração, dentro da sua mente, o que é preciso mudar. E mais importante, Senhor, mostre o como fazer, como mudar, Senhor.
Mostre, Senhor, possibilidades, estratégias para que possam ser alcançadas as metas necessárias dessa mudança. Pai, eu te agradeço porque a cada dia o Senhor me mostra, Senhor, como é preciso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. E eu te agradeço por me entender, por me amar, por me ajudar nesse processo, Pai. E por isso eu te peço, Senhor, ajude a quem está assistindo nesse momento, ajude nesse processo de transformação. Eu sei que não é fácil, eu sei que é doloroso, eu sei que é complexo esse caminho, esse processo todo, mas eu sei que o Senhor pode nos ajudar. Então esteja conosco, Pai. Continue nos guardando, nos orientando, nos dando sabedoria, mostrando o desejo do seu coração. E que a partir do momento, Pai, que entendermos as nossas limitações, a gente possa orar e vigiar incessantemente para não sermos tentados, Pai. Para que nós possamos fazer aquilo que o seu coração manda e não o nosso coração, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa noite, por estarmos aqui reunidos. É o que eu oro, Pai, e que já te peço e já te agradeço nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. O meu desejo, meu irmão, meu irmão, é que o Senhor complete no seu coração aquilo que de repente eu não falei, aquilo que faltou, e que você possa sentir de fato, que Deus possa ter falado contigo e te mostrar aquilo que falta, o que precisa sim ser mudado, tá certo? Bem, deixo aqui para vocês a finalização dessa apresentação, dizendo o seguinte: nós somos a transformação que queremos no mundo, nós precisamos ser essa transformação. A gente não pode apontar o dedo e indicar a responsabilidade para o outro, né? O momento que estamos vivendo, tudo na nossa vida diz respeito a mim, a você e a todos nós. Então, cada um tem sua parcela de possibilidade de mudança, cada um tem sua parcelinha de necessidade de transformação nesse mundo. E eu acredito que a gente pode muito se estivermos juntos, porque juntos realmente somos muito mais fortes em Cristo Jesus. E aí gostaria de agradecer, muito obrigada por você me ouvir, e fica o convite, caso você queira participar do nosso grupo de compartilhamento, de um dos nossos grupos de compartilhamento do Celebrando a Recuperação, você será muito bem-vindo. Semanalmente nos encontramos via videoconferência, né, pelo WhatsApp, e ali nós conversamos sobre um tema. E o tema dessa semana será transformação. Te aguardo lá. Um forte abraço. Até breve. Tchau, tchau. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai,
Então, igreja, nós estamos chegando ao término do nosso culto, da nossa celebração. E meu desejo é que o Senhor Deus tenha falado ao seu coração. Como nós lemos no início deste culto, eis que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E Ele quer fazer uma mudança na sua vida. Então, nosso convite principal é que você entregue a sua vida a Jesus e deixe que Ele faça de você uma nova criatura. Nós queremos também dizer para você que os cultos da Igreja Batista de Abolição, eles continuam online neste tempo de pandemia, que se o Senhor permitir, loguinho vai passar e nós estaremos todos juntinhos novamente lá na nossa igreja. Mas no domingo à noite nós temos cultos presenciais. E para participar do culto presencial existe uma inscrição e sempre o pastor disponibiliza nos grupos de WhatsApp o linkzinho para você se inscrever, né, caso você deseje participar. Nos cultos à noite, que acontecem presenciais e online, às 7 horas da noite. Domingo pela manhã, nós temos a nossa EBD, que tem no canal do YouTube da igreja, e também nós temos algumas classes que elas têm acontecido, né? Então, sempre pelo aplicativo Zoom, existem algumas classes acontecendo. Se você deseja participar, você pode falar com a Rose, né, que ela é a responsável pela Escola Bíblica Dominical, e ela vai te direcionar para uma classe. Mas caso você não queira participar dessa classe específica, as aulas elas sempre são disponibilizadas também pelo canal do YouTube. E os temas da EBD têm sido maravilhosos. E eu quero te convidar a participar, porque tem sido muito edificante. Nós queremos dizer também que as crianças, elas têm o culto próprio para elas, que também tem sido disponibilizado o link todos os sábados às 17 horas. Nós queremos dizer que caso você queira fazer a sua oferta ou entregar o seu dízimo, também está disponível aí o número da conta da igreja, conta bancária da igreja, número da agência, e você pode fazer por transferência bancária também a entrega do seu dízimo. Mesmo em tempo de pandemia, Deus ele tem nos abençoado muito e não tem deixado nada faltar. Então vamos entregar, né, a devolver ao Senhor aquilo que é dele, na verdade, né? Então nós queremos te convidar também para continuar fazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo ao altar do Senhor. E nós vamos agora então orar, dizer para e pedir, e queremos convidar você também a participar do Celebrando a Recuperação, esse grupo maravilhoso do qual eu participo há cerca de 2 anos, e eu quero dizer para você que eu tenho melhorado bastante a minha questão da ansiedade, né? E eu quero dizer para você que caso você deseje participar desse grupo, do qual nós temos assim reuniões de partilha, as nossas reuniões agora têm acontecido online, mas com todos os cuidados para que fique realmente só entre nós, com todas as cautelas. Nós queremos dizer que você será muito bem-vindo no nosso grupo. Nós temos grupos de mulheres, grupo para homens também, e todos são muito bem-vindos. E agora, para encerrarmos o nosso culto, eu gostaria de orar com você. Pai amado, muito obrigada por este culto que prestamos ao Senhor. Muito obrigada porque sabemos, ó Pai, que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, porque
A nossa fé no Senhor Jesus é que nos dá essa certeza, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, para conosco. Obrigada porque nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas, elas sempre cooperam para o nosso bem, Senhor, para o bem daqueles que amam a Ti, ó Pai. E nós te suplicamos que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo, ó Pai, a vida de cada um. E que os teus servos tenham a plena certeza, Senhor, de que o Senhor os ama, Senhor, de que o Senhor lhes oferece uma nova vida em Cristo Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa a vida do nosso pastor, Senhor, abençoa a direção da tua igreja, Pai. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. E foi um prazer ter estado com vocês. Então, até a próxima e um excelente final de semana para vocês. Beijos. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo